no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu querido amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E também, hoje, com a médica ginecologista, obstetra e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, minha querida amiga doutora Célia Regina da Silva. Eles vão atender o pedido da nossa ouvinte Viviane Monteiro, que mora em Duque de Caxias, e nos contou que foi diagnosticada com um cisto no ovário esquerdo e que seria necessário passar por uma cirurgia. Por isso, preocupada, a nossa ouvinte pediu informações sobre este assunto. Bom dia, doutor Silvio e doutora Célia. Bom dia, Heleno. Aquele beijo para a família Tupi. E antes de darmos início, queria mandar um abraço fraterno para o Clóvis Bulcão. Meris Alpa, né? Me informou que o Renato, irmão do Clóvis, fez sua passagem esta semana, né? Uma pessoa por quem ela tem, né? Porque as pessoas, quando passam, continuam o apreço, o carinho muito grande. Então ela me pediu que eu transmitisse a você, Clóvis, em meu nome pessoal, transmito também o sentimento de perda que você deve estar sentindo e receba o nosso carinho. E agradecer a Célia, que veio falar de um assunto. Sabe, Heleno, quando a gente pensa em cisto, por exemplo, endocrinologista, né? A gente trabalha muito com a tireoide. Um cisto na tireoide, a gente dá aquele narizinho em pé, franzido de lado, tipo assim, deixa isso pra lá, esquece isso. Às vezes, um cisto, até no cérebro, não tem maior importância. Os cistos hepáticos no fígado, os cistos no pâncreas, eventualmente, não tem grande importância, mas devem ser acompanhados. E no ovário, será que é assim também? Que não tem que dar importância? Para isso, como eu não sei explicar, eu trouxe Célia, que generosamente, mais um domingo, se dispôs a vir aqui. Mais uma vez, o senhor vai ser um coadjuvante hoje. Que nem você falou antes, eu já falei mais do que um coadjuvante pode falar. Mas muito abraçando o querido Clóvis Bulcão em meu nome e no nome da Mary. Célia, bom dia, bom domingo, obrigado. O coadjuvante aqui te pergunta, cisto de ovário é para preocupar ou não? Quais são os critérios que te deixam mais tranquilo com relação às suas pacientes? E quais são aqueles critérios que você diz, opa, pera lá, vamos fazer alguma coisa? Bom dia a todos da família Tupi, Heleno, Regina, meu querido Silvio, bom dia a todos. Cisto ovariano. Cisto ovariano também, Silvio, em algumas situações ele pode ser o que nós chamamos de fisiológico, faz parte do ciclo da mulher. Vamos explicar isso. Toda vez que a mulher tem a sua menstruação, ela ao longo do mês, num determinado dia do mês, se ela estiver ovulando, ela fará um cisto que nós chamamos cisto funcional e libera o óvulo. Esse cisto é um cisto temporário que some, mas algumas mulheres têm a retenção desse cisto e ele pode crescer um pouco. Algumas vezes até pode dar um quadro de dor. Por quê? Esse cisto, ele ficou retido e rompeu algum vasinho e faz com que ele fique um pouco mais cheio dessa substância líquida com um pouco de sangue. E isso pode dar algum sintoma de dor. Mas é muito comum, e eu vejo isso no consultório, a paciente marca a consulta apavorada, doutora, aquela ultrassonografia que eu fiz de controle anual, apareceu um cisto, e eu vou explicar que aquilo é temporário, dependendo de cada situação. Agora, tem os cistos que têm significado clínico, que pode ser alguma patologia. E aí, nós podemos citar aquelas mulheres que têm micropolicistos, que por uma alteração hormonal necessita tratamento,
E isso tem várias manifestações além da presença do cisto. E aí ela pode cursar com manifestações na pele, como acne, algumas vezes alteração do seu peso, pode ser traduzido em ausência de ovulação, pode interferir na sua fertilidade. Essa mulher pode ter aumento de pelos, essa mulher precisa um tratamento e orientação. Existem outros cistos também. Bom, desculpa só te interromper aqui, porque senão eu fechar, ela fala até amanhã, entendeu? Não falta assunto. Ela pode falar à vontade. Deixa eu só tirar essa dúvida rápida aqui da ouvinte que mandou a pergunta, senão eu acabo esquecendo também. Depois o ouvinte, poxa, eu não mandei a pergunta, você não perguntou, doutora. A Vilma Nogueira da Ilha, ela está preocupada dizendo o seguinte, que ela tem e quer saber se esses cistos ovarianos podem afetar a fertilidade. Exato. Existem, Vilma, alguns cistos que podem sim afetar a fertilidade. Então, o ovário policístico, como eu havia falado, e também tem um outro, que é o endometrioma. Endometrioma é um cisto causado por uma doença que é a endometriose, e esse cisto, ele pode faz com que haja uma liberação no sangue de várias substâncias que vão comprometer a fertilidade da mulher. Mulheres que têm endometriose, inclusive endometrioma, são mulheres que muitas vezes, em torno de 40% a 50% dos casos de infertilidade podem ser por endometriose e pode ter esse cisto. Doutor Silvio, não fique triste não, faça uma pergunta aí. Não, na verdade, veja bem, ovário policístico é uma coisa que tem muito a ver com a minha área, na endocrinologia. Por quê? Cerca de 60% das mulheres com a síndrome dos ovários micropolicísticos, elas têm resistência insulínica, o que explica o fato delas terem um aumento da gordura visceral, abdominal, o que explica o fato delas terem também uma androgenização, ou seja, elas ficam masculinizadas, acne, pelos, como a Célia acabou de falar. E elas têm a maioria dos seus ciclos, pelo menos teoricamente, cada mulher tem um ciclo ovulatório por mês, 12 por ano. No ovário micropolicístico, estima-se que 8 desses ciclos sejam anovulatórios, o que reduz muito a possibilidade dessa mulher engravidar naturalmente. Claro que a Célia tem os tratamentos adequados, que aumenta a fertilidade dessa mulher, não é estéril. Uma coisa é infértil, aquela que tem dificuldade para engravidar, outra coisa completamente diferente é estéril, aquela que não vai engravidar. Certo. Essa precisa fazer fertilização in vitro. A mulher com ovário micropolicístico, não. E engraçado, depois que ela tem a primeira gravidez, as outras vêm uma em seguida da outra. Mas, Célia, qual é o critério que quando a paciente chega para você, você olha no ultrassom, você examina a mulher e fala, opa, vou te operar? Quais são os critérios que você usa? Porque nós sabemos que, eventualmente, um cisto, ele pode ser uma manifestação do carcinoma ovariano, que é um câncer que nos preocupa. Sim. Nós temos que ter a história dessa mulher, uma boa anamnese, uma história com detalhamento, onde nós vamos colher essas informações, esse ganho de peso, exames que nós vamos solicitar para verificar se tem alterações hormonais, como o aumento de pelo, o aumento de acne, fora ao longo de todo o mês. Mas não é só isso, também a questão da dor, a dor pélvica que ela pode apresentar. Nem todo cisto dá dor, dependendo do seu tamanho. O critério de cirurgia depende muito do que nós vamos ver nos exames dessa mulher, né? Se esses exames tendem a me mostrar um risco de malignidade, sem dúvida é um caso cirúrgico. Agora, muitas vezes a mulher tem um cisto, até mesmo de endometriose, o endometrioma, se ele for abaixo de 5 centímetros o diâmetro, não é cirúrgico, é tratamento clínico. Então, nós não somos intervencionistas no sentido de cirurgia em todos os casos de cisto. Agora, tem um cisto que nós temos que operar, que merece ser falado aqui, que causa muito espanto, que é o teratoma. Eu vinha no carro falando com ela de uma ouvinte que nos acompanha pelo Facebook e que falou que ela teve um cisto no ovário que tinham células da tiroide. Curioso, né? No ovário, células tiroidianas. É o chamado estrumo ovário. Eu conversei isso com a Célia.
E na verdade é porque são células germinativas. Exatamente. Eu tive uma aula particular antes de chegar aqui, entendeu? Agora, Célia, explica para todo mundo que você explica melhor que eu. Exato. Isso que aconteceu com a cliente do Silvio é porque esse ovário, ele tem uma capacidade e uma presença de células germinativas que vai dar origem a todos os nossos tecidos. Então, existe um cisto chamado teratoma, que normalmente ele é bilateral. Quando ocorre de um lado, ocorre no outro também. É cirúrgico. Nós temos que ter a investigação porque ele pode conter cabelo, dente, uma arcada dentária. Eu já completa. vi umas imagens na internet, um negócio assustador, parece um monstro. E as pessoas pensam que é fake. Não, isso é real, pode existir. Então, até osso, estrutura óssea dentro desse cisto. Aí tem que operar. O ideal é que esse diagnóstico seja feito logo para que não haja risco de ter que fazer a retirada dos ovários precocemente. Mas é comum isso, doutora? Não, nem tanto, mas pode ocorrer. Agora, eu gostaria também de tecer um comentário aqui. Nós falamos que alguns cistos são funcionais, fazem parte do ciclo da mulher, quando ela vai ovular, mas tem um cisto que também assusta muito as mulheres, que no início da gravidez, o que sustenta a gravidez é um cisto natural chamado luteoma. O que vai nutrir aquele saquinho gestacional no início da gravidez e aparece na ultrassonografia, a pessoa fica, ai que alegria, estou vendo o neném, né? O saquinho gestacional e o batimento, mas tem um cisto, meu Deus. Graças a Deus que esse cisto está lá, porque é o cisto que alimenta a gestação no início. Não é a troca de placenta, porque ainda não há placenta nas primeiras 10 semanas da gestação. Então, luteoma é natural, é o que sustenta, dá a produção de progesterona que sustenta a gravidez no início. Doutor Silvio, para a gente encerrar, última pergunta. Mais alguma dúvida para a nossa mestra passar aí? Regina, você tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida assim. Uma vez retirado o cisto, ocorre dele aparecer novamente? Como é que é isso? Depende do tipo de cisto. Existem algumas mulheres que podem ter recidiva do cisto, mas não é o comum, tá? Dependendo do cisto, uma vez ele retirado, nós procuramos poupar, deixando estrutura ovariana, porque é muito importante para a produção hormonal da mulher. Nós fazemos aquela retirada, a retirada da cápsula total, para que não haja recidiva. Obrigada. Mas essa mulher merece ser monitorada. E você fez a única pergunta que não se faz ao médico. Se é possível. Você sabe que no dia 2 de março de 76, eu tive minha primeira aula no FRJ com o professor saudoso Jorge B. Dolly Maia. E ele falou que la medicina c'est comme l'amour, ni jamais ne toujours. Tudo é possível. Sim, mas a gente fica na dúvida, Se você perguntar para a Célia se é possível no decurso de uma gravidez a mulher engravidar uma outra vez, não é comum. Teoricamente não vai acontecer, mas pode acontecer. Pode acontecer. Na espécie numa humana, mesma gestação. tudo é possível. Tudo é possível. Inclusive, bom, ia falar de futebol, mas vamos passar a parte. Vamos falar de futebol sim. Não. Vamos falar sim, poxa. Não. Doutor Silvio, tema para a semana que vem, meu amigão. Olha, me pediram, não vou dizer quem, não vou acusar, falar de anemia. Porque a anemia é um curso de medicina que leva um mês. Vamos tentar explicar de forma bem objetiva à família Tupi quando suspeitar que você possa ter com anemia, quais os tipos de anemia que tem, quais são as causas e, evidentemente, como tratar. Agradecendo mais uma vez a generosidade da Célia de estar aqui, a paciência dos nossos ouvintes que ouviram um tema que é importante, mas é muito complicado. Você vê que cisto de ovário pode ser desde uma coisa simples, que você não vai fazer rigorosamente nada, até uma condição onde o médico, que normalmente não intervém, vai ser obrigado a intervir. Obrigado, Heleno. Celinha. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês. Silvio, obrigada. Heleno, Regina. E um ótimo domingo para a família Tupi. Obrigado, querido. Um beijo. Doutor Silvio, um grande abraço, boa semana e até domingo que vem, amigão. Até domingo que vem, Heleno. Espero que aqui alegre. Semana que vem, novamente. Isso aí. 11h44. Show do